Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao assunto de cálculo, né? A nossa aula de hoje, que é a aula 3, eu vou comentar um pouco sobre o limite lateral e continuidade, né? O que seria o limite lateral? Limite lateral é descobrir a existência do limite ao considerar valores de x próximos, maiores ou menores do que a. Né? Então, se eu pegar aqui um gráfico, por exemplo, esse aqui, se vocês notarem, ó, o gráfico aqui no plano x e y, eu tenho uma função qualquer passando por ela, tá? Por esse plano, que eu chamei de f de x por simplesmente não saber qual é o formato dela, né? Então, simplesmente disse que é uma função f de x, né? Para não precisar ter uma exatidão de saber o formato dessa função, tá? Aí é o seguinte, nessa função aqui, eu tenho um ponto que eu quero descobrir, né? Esse ponto está no eixo x, que eu chamei ele de A, tá? Então, esse valor aqui, quando você atribui na função, ele vai te dar um valor f de A. Por quê? Se você atribui um valor de x aqui dentro, consequentemente, você vai ter um valor para y, né? Já que ele está dentro dessa função aqui. Então, qual é o conceito do limite lateral? Nessa função aqui, através deste ponto A, quando você se aproxima pela esquerda até o ponto A, você tem que achar um valor f de x. Se você vier pela direita, próximo ao ponto A, você também tem que ter o mesmo valor f de x, né? Para a função f de x existir, né? Então, resumindo, é isso. A gente vai tentar descobrir os valores próximos a A para saber se esse limite realmente existe, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L, se ele vem pela direita, lembrando que esse positivo aqui em cima do A são valores de A pela direita. Então, ó, eles vindo nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Pela direita. E se for um negativo, esses valores eu estou estudando pela esquerda. Então, ó, eles vêm aqui, ó, pela esquerda. Tá? Se o limite de f de x dos valores que vêm pela direita é igual aos valores que vêm pela esquerda, né? Então, o limite existe e ele é contínuo, né? Então, você vê aqui, ó, que neste ponto ele continua, ó, tá vendo? Ele vai dar uma continuidade nessa função, ele não vai ser interrompido aqui e começar em outro ponto qualquer. Ele vai continuar neste ponto em diante, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer um exemplo. Encontre o limite indicado se ele existir, caso contrário, dê a razão, né? Então, vamos verificar se ele existe. Para verificar se ele existe, a gente atribui o limite lateral, né? Então, vamos lá, ó. Eu estou te dando aqui na letra A essa condição aqui, ó. O f de x, ele é ao mesmo tempo essa função aqui, x mais 3, tá? E também ele é essa função aqui de baixo, 3 menos x. E aí vamos verificar se essas duas aqui, atribuídas ao f de x, ele vai existir, né? Então, vamos lá. Na primeira situação, ele diz que essa aqui de cima é x menor ou igual a 2, tá? Então, vou dar um conselho aqui, né? Uma dica, na verdade. Quando você pega valores menores, né? É como se esse A fosse o x, tá? Suponha que esse A é o x. Se ele quer pegar valores menores, então ele está nessa região aqui, ó, pela esquerda. Se ele quer pegar valores maiores, então ele vai para a região da direita, tá? Então é mais fácil de descobrir assim, ó. Então, se ele quer valores menores do que menos 2, então essa função de cima, ela vem da esquerda. Então, a gente vai fazer assim, ó. Limite de x tendendo a menos 2. Essa função aqui, x mais 3, ela vem da
direita. Da esquerda, perdão. Vem da esquerda. Certo? E aí, substitui. Menos 2 mais 3. Esse valor aqui vai dar 1. Estão percebendo? Então, deu 1 esse valor desse limite, né? Esse limite deu 1. Mas será que o outro limite, 3 menos x, vai dar a mesma coisa? Vai dar 1? Né? Porque para ele existir, os dois têm que ser iguais, né? Então, vamos verificar isso. Limite de x tendendo a menos 2, agora pela direita, tá? O de cima era a esquerda, agora a gente vai pela direita. Né? Valores maiores do que menos 2. Então, suponho que aqui o valor de A era como se fosse menos 2. Então, ele quer os valores pela direita, ó, de menos 2, ó, maiores. Então, vamos lá. 3 menos x, você vai substituir. Ó, 3 menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 3 mais 2, que vai dar 5. Então, notem o seguinte, ó. O primeiro limite deu 1, o segundo limite deu 5. Então, esses dois valores aqui, esses dois resultados são diferentes. Se eles são diferentes, logo, o limite de f de x, quando x tende a menos 2, não vai importar se vem da esquerda ou se vem da direita, né? Não vai existir. Pelo simples fato de que os limites, os resultados deles são diferentes. Então, é o seguinte, como é que o limite aqui, que eu venho da esquerda, ele vai me dar 1, né? Ele vai me dar y igual a 1. E, ao mesmo tempo, quando eu venho da direita, ele vai me dar 5. É como se tivesse, no mesmo ponto aqui, no ponto A, dois valores diferentes de y. Então, ele viria de um certo ponto daqui e simplesmente ele saltaria para uma outra posição, continuando pela direita. Então, ele não vai ter uma continuidade aqui, né? Então, esse limite é descontínuo e ele não existe, ok? Então, na letra B, a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar verificar se esse limite aqui também existe. Então, vamos identificar o que vem pela direita e o que vem pela esquerda. Então, vou fazer o seguinte, ó. Limite de x tendendo a 3, né? Já que o que ele está querendo aqui é a questão do 3, eu preciso analisar a condição do 3, né? Então, 3, limite, vou fazer o outro aqui embaixo também para adiantar. Tá? Só que aí é o seguinte, um vai ser pela esquerda, outro vai ser pela direita. Qual é a função que eu vou usar no limite que vem pela esquerda? Lembra? Tem que ser o menor. Ó, menor, x menor do que 3. Então, vai ser essa função aqui, ó. 2x mais 1. Tá? E a segunda é o x maior, para vir pela direita. Então, x maior vai ser o 10 menos x. Tá? Então, substituindo 3 aqui, 2 vezes 3 mais 1, 6 mais 1 é igual a 7. Embaixo, 10 menos 3, 7. Então, nesse caso aqui, ó, 7, 7. As duas funções são iguais, logo, o limite de x tendendo a 3, né, de f de x, não importa se vem da esquerda ou da direita, o valor dele vai ser 7. Tá bom? Então, esse limite existe e vale 7.
tá? Então, vamos lá. Continuidade, né? Eu falei do limite lateral. E a continuidade? Ela também está ali, né? Então, a continuidade, a gente diz o seguinte, que é uma função contínua em A, quando limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. Então, se voltarmos lá para o nosso desenho gráfico, ó, se eu digo que o valor de A que eu atribuí ao f de x, ele vai me dar o valor f de A, faz sentido, ó. Quando eu venho da esquerda ou venho da direita, ele vai me dar o mesmo resultado. Então, essa função aqui, até esse ponto em diante, ela vai dar uma continuidade, né? Vai ser proporcional. Então, vai dar uma continuidade aqui e a definição ela diz exatamente isso, tá bom? Então, para eu saber que ele é contínuo, eu tenho que seguir 3 regras da continuidade. Quais são essas regras? A primeira é o seguinte: f de A está definida, isto é, A está no domínio de f, né? Então, A, quando atribuo valor no f de x, está no domínio de f, ó, f de A, é proporcional. Se você tem lá limite, vamos supor que f de x é igual a x mais 2, se você faz f, por exemplo, um número 5, você vai pegar então o valor de x, vai botar 5. 5 mais 2 é igual a 7, tá vendo? Então faz parte do domínio. Existe, faz parte do domínio. Então, primeira condição tem que estar atendendo isso. A segunda, tem que existir o limite. Então, para o limite existir, era esse cálculo que a gente estava fazendo aqui em cima, ó. Tem que saber o que vem pela esquerda, tem que saber o que vem pela direita, e aí, se derem os valores iguais, o limite existe. Então, ele vai conseguir atender a segunda regra. E a terceira regra é o seguinte: o limite de f de x, quando x tende a A, tem que ser f de A, ok? Então, ele precisa atender essas condições, essas 3 condições. Então, vamos lá. No exercício número 2, ele diz o seguinte: determine o valor de A para que a função f de x, que o f de x, a primeira função dela é a raiz de x menos 2 sobre x menos 4, quando x é maior do que 4. E a de baixo, 3x mais a, se x é igual a menor ou igual a 4, tem que ser contínua em x igual a 4, tá? Então, vamos tentar resolver esse problema. Como é que eu faço isso? Para determinar o valor de A, para essas duas funções, lembra o seguinte: quando eu tenho que vir pela esquerda ou pela direita, né, o valor da função tem que ser igual. Então, os valores dessa... Isso aqui tem que dar, por exemplo, 5, embaixo também tem que dar 5. As duas funções têm que estar de acordo para dar aquela continuidade, ok? Então, vamos fazer o seguinte: vamos partir do princípio de que isso aqui, o limite lateral, tá? Vamos lá, limite de f de x, quando x tende, aqui no caso está 4, certo? 4 pela esquerda tem que ser igual ao limite de f de x, quando x tende a 4 pela direita, tá? Para o limite existir. Então, isso aqui, ele vai existir, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu não preciso saber quanto vai dar o valor da esquerda e o valor da direita, até porque esse azinho aqui é indefinido, a gente não sabe ainda qual é o valor dele. Então, não tem como saber o resultado dos dois, mas dá para saber de um só, que é esse aqui de cima. Então, no de cima, vamos saber quanto que ele vai dar, ó. Limite x tendendo a 4, tá? No caso, esse aqui é da direita, ó. O x é maior. Direita, tá aqui. A raiz de x menos 2
aqui dentro, é aqui, né? A raiz de x menos 2 dividido por x menos 4. Vamos tentar ver, substituindo direto, qual será o valor dele. Então, aqui vai dar a raiz de 4 menos 2, que divide 4 menos 4. Então, vai dar 2 menos 2, dividido por 4 menos 4, 0 sobre 0. Opa! Me deu uma indeterminação. Valor indeterminado. Como é que a gente resolve isso? Lembra das outras aulas anteriores? Quando a gente tem raiz, a gente racionaliza. Então, ó, limite x tendendo a 4 pela direita, ó, raiz de x menos 2 sobre x menos 4, multiplica. Vamos lá. Aqui no caso vai ser raiz de x, o sinal trocado, né? Mais 2 sobre raiz de x mais 2. Isso tudo aqui dá 1. Né? Então, não vai alterar o valor da função. Continuando. Então, ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Vai dar o quadrado da diferença. Então, acho que dá para botar aqui no cantinho. Limite x tendendo a 4 pela direita, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo, sobre x menos 4, que multiplica a raiz de x mais 2. Ok? O que a gente faz agora? Se isso aqui é uma coisa só, você consegue cancelar com esse aqui. Né? Aqui também é uma coisa só. E aí você vai ter limite do x tendendo a 4 pela direita. Vai sobrar quem? 1 sobre a raiz de x mais 2. E aí você substitui o valor. Então, vai ser 1 sobre raiz de 4 mais 2. 1 sobre 2 mais 2. 1 quarto. Então, o valor desse limite deu 1 quarto. Lembra, o limite vindo da direita ou da esquerda tem que ser iguais, né? Para poder existir. Então, vou partir do princípio que se da direita deu 1 quarto, a esquerda também deu 1 quarto. Para o limite, para a função existir, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte. Então, lá na condição que ele diz que 3x mais a, eu vou fazer o seguinte. O valor dele deu 1 quarto. Então, 3x mais a é igual a 1 quarto. Certo? Agora a gente consegue descobrir o valor de a. Então, ó, vai ser quando x vale 4, né? Então, ó, 3 vezes 4 vai dar 12. 12 mais a, aqui é igual a 1 quarto. A é igual a 1 quarto menos 12. Então, faz MMC. Aqui é sobre 1. Né? Então, multiplica por 1, multiplica por 4. Você vai ter 1 menos 4 vezes 12, 48. Tudo sobre 4. Então, o valor de A vai ser menos 47 sobre 4. Ok? Então, esse aqui é o resultado final. Então, o valor de A, para que esta condição seja uma função contínua, então o valor de A obrigatoriamente tem que ser menos 47 sobre 4. Tá bom? Então, vamos partir então para o
exercício 3. Exercício 3 é o seguinte: verifique se o f de x, aí ele te dá aqui as duas funções, tá? É contínua em x igual a 2. Então, é um pouquinho diferente desse. Esse aqui é para a gente saber o valor de a quando a função é contínua. Aqui eu quero verificar se ele é contínua ou não, tá? Então, é um pouquinho diferente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que partir para o mesmo princípio aqui de cima, né? Que o limite da esquerda e da direita tem que ser iguais. Então, vamos fazer essa verificação. Limite de x tendendo a 2 de quem? Vamos lá. O x tem que ser diferente de 2. Se ele tem que ser diferente de 2, você pode fazer o seguinte, eu posso pegar o valor menor do que 2 ou o valor maior do que 2. Vocês concordam comigo? Tem que ser diferente, não pode ser igual a 2. Então, se ele não pode ser igual a 2, posso pegar valores menores ou maiores. E se eu pego valores menores ou maiores, um deles vem pela esquerda e o outro vem pela direita. Então, a mesma função vai atender para as duas condições, esquerda e direita. Então, x² menos 4 sobre x menos 2. Então, eu vou fazer pela direita, tá? E também não vai... É o seguinte, se eu vou fazer, então, pela esquerda e pela direita, eu não preciso fazer duas vezes, né? Porque esse ou o da esquerda vai dar a mesma coisa. Eu estou na mesma função, né? Para o mesmo número. Então, só faz uma vez só. Tá? Então, aqui vai ser o seguinte. Se eu substituo direto, 2² menos 4 sobre 2 menos 2, isso aqui vai dar 4 menos 4 sobre 2 menos 2. 0 sobre 0 deu indeterminado. Tá? Então, deu indeterminado, vou ter que buscar uma outra forma de solucionar esse problema. Como é que a gente poderia fazer isso? Eu poderia usar o quê? Fatoração, né? Mais fácil. Então, a fatoração vai ser o seguinte. Aqui você tem quadrado da diferença em cima. Então, você parte do princípio de que a² menos b² é igual a mais b, que multiplica a menos b. Né? Então, se a² é igual a x², por exemplo, a é igual a x. Se b², vou botar aqui b² é igual a 4, logo b igual a 2. Reescreve limite. Limite x tendendo a 2, nesse caso aqui pela direita. Em cima agora vai ficar quem? X mais 2, que multiplica x menos 2. Tudo isso eu vou dividir por x menos 2, certo? Ó, cortei, vai ficar 1. E aí você vai ter limite x tendendo a 2 pela direita, aqui vai ficar x mais 2. É a mesma coisa que 2 mais 2 e o resultado final, 4, certo? Então, vamos lá. Essa função, vou botar aqui embaixo. Quando f, vou botar aqui, ó. Quando f tende a 2, qual foi o valor da função aqui de cima? 4, certo? Deu 4. A primeira condição. Na segunda, f de 2, quando x igual a 2, quanto vale essa função aqui?
4 também, né? Não tem x para substituir, então ela também vale 4. Então, nessa situação, os dois são iguais. Se os dois são iguais, logo é contínua. Ok? Contínua. Por quê? O limite existe. Limite existe. Aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, vai dar o mesmo valor. 4. Depois você vai ter que fazer o seguinte, ó, você tem que ver se as duas condições aqui atendem. Então, a primeira de cima deu 4 e a de baixo também deu 4, né? Tanto para x igual a 2, tá? Aqui, esse diferente ou maior ou menor é só para ver a situação da esquerda pela direita, tá? Esquerda e direita para saber se a função existe, né? Então, a segunda parte está aqui, ó. Ele quer saber no x igual a 2. X igual a 2, ambos deram 4, então a função é contínua. Tudo bem, gente? Então, na próxima aula, eu vou falar um pouco de derivadas. A gente já vai entrar em derivadas, tá? Então, eu vou falar um pouco de derivadas por limite, e depois a gente já vai para as imediatas, ok? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima.